Dia 86, Êxodo capítulo 38. Bezalel fez o altar das ofertas queimadas. Para este serviço usou madeira de acácia. Era quadrado e media 2,25 metros de comprimento e 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Fez 4 pontas ou chifres que saíam dos 4 cantos do altar, formando uma só peça com o altar. O altar foi revestido de bronze. De bronze fez também todos os utensílios do altar. Fez as vasilhas para recolher as cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos e os braseiros. Fez também uma grelha de bronze em forma de rede à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze, uma em cada canto, para sustentar as varas. Fez as varas de madeira de acácia revestidas de bronze, para transportar o altar, que era de tábuas e oco. Foram colocadas argolas nos 2 lados. Fez ainda a bacia para servir de lavatório. A bacia e seu suporte eram de bronze, aproveitando os espelhos doados pelas mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado. Eram sustentadas por 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e os suportes das cortinas eram de prata. Ele fez a mesma coisa do lado norte do pátio e 45 metros de comprimento com cortinas apoiadas em 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e os suportes das colunas eram de prata. O lado oeste, com cortinas externas, media 22,5 metros de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. No lado leste era a mesma coisa, 22,5 metros de largura. As cortinas de um lado da entrada eram de 6,75 metros de comprimento, com 3 colunas e 3 bases. Do outro lado da entrada do pátio, as cortinas eram de 6,75 metros de comprimento, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e os suportes das colunas eram de prata. A parte de cima das colunas também eram revestidas de prata, de modo que todas as colunas em volta do pátio eram unidas por suporte de prata. A cortina da entrada do pátio era feita de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, obra do bordador. Tinham 9 metros de comprimento e, segundo a medida das cortinas do pátio, tinha 2,25 metros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Os ganchos e suporte e a parte de cinza das colunas eram de prata. Todas as estacas usadas na construção do tabernáculo e do pátio eram de bronze. Essa é a relação do material usado no tabernáculo, a saber, o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés, para que os levitas pudessem continuar seu ministério
sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Com ele estava Eliabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, perito, desenhista e bordador, em pano de linho fino e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O peso total do ouro que o povo trouxe como oferta e que foi usado em toda a obra do santuário foi de 1 tonelada, conforme o peso padrão do santuário. O total da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas e 6 gramas para cada um dos contados. Essa cobrança foi feita para todos de 20 anos para cima, que somaram 603.350 mil. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas de 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas e para revestir a parte de cima das colunas e para fazer os suportes. O povo doou 2,5 toneladas de bronze. Com o bronze foram feitas as bases da entrada do tabernáculo, o altar de bronze, sua grelha e todos os utensílios do altar, bases do conjunto de cortinas do pátio e todas as estacas usadas no tabernáculo e no pátio que ficava em volta do tabernáculo. João, capítulo 17. Quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifique o seu Filho, para que o seu Filho possa glorificar o Senhor, pois o Senhor tem dado autoridade sobre toda a humanidade, para que ele dê a vida eterna e cada um que o Senhor deu a ele. E esta é a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, que o Senhor enviou. Eu glorifiquei o Senhor sobre a terra, completando a obra que me mandou fazer. E agora, Pai, glorifique-me junto ao Senhor com a glória que tínhamos juntos antes do princípio do mundo. Eu revelei a estes homens que o Senhor tirou do mundo e me deu quem o Senhor é. Realmente, eles sempre foram seus, e eu os recebi, e eles obedeceram à sua palavra. Agora eles sabem que tudo o que eu tenho provém do Senhor, porque eu transmiti a eles as ordens que o Senhor me deu. Eles aceitaram e sabem com plena certeza que eu vim do Senhor e creem que o Senhor me enviou. Eu peço em favor deles. Meu pedido não é pelo mundo, mas por aquele que o Senhor me deu, porque eles são seus. E tudo o que tenho é seu, e tudo o que o Senhor tem é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Agora eu estou saindo do mundo e deixando todos aqui, e eu vou para a sua presença. Pai Santo, guarde-os com o seu nome,
o nome que o Senhor deu a mim, para que, tal como nós, eles sejam um. Durante minha permanência aqui com eles, eu os protegi e os guardei em segurança, no nome que o Senhor me deu. Eu os guardei de tal maneira que nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, como as Escrituras tinham predito. E agora vou para sua presença. Eu lhes disse estas coisas enquanto estava com eles no mundo, para que ficassem transbordando da minha alegria. Eu lhes transmiti a sua palavra, e o mundo os odeia porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é a verdade. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os estou enviando ao mundo. Eu me santifico em favor deles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que crerão em mim no futuro, por causa do testemunho deles. Minha oração por todos eles é que sejam um, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para que serem um só, como nós somos um, eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor os ama tanto quanto me ama. Pai, eu os quero comigo, estes que o Senhor me deu, para que eles possam ver a minha glória, a glória que o Senhor me deu, porque me amou antes da criação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não conhece-o, Senhor, mas eu o conheço, e este sabe que o Senhor me enviou. E eu revelei a eles o seu nome e continuarei a fazê-lo, para que o amor que o Senhor tem por mim possa estar nele e eu esteja neles. Provérbios, capítulo 14. A mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher sem juízo, sozinha, destrói a vida da sua família. A pessoa que vive praticando justiça prova que teme o Senhor, mas quem vive andando pelos caminhos da maldade o despreza. As palavras do insensato trazem o castigo que ele merece, mas os sábios são protegidos pelos lábios. Um curral sem bois não dá trabalho e está sempre limpo. Em compensação, pela força do boi, há abundância de colheita. Uma testemunha verdadeira nunca mente, mas a testemunha falsa está sempre contando mentiras. O zombador busca a sabedoria, mas nunca encontra. Mas o homem de bom senso encontra depressa o verdadeiro sentido da vida. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque no conselho deles você não encontrará conhecimento. O homem prudente sabe julgar os falsos da vida, mas a mente do tolo é cheia de ilusões e enganosa. As pessoas sem juízo zombam do pecado, mas aos que obedecem
Deus oferece o seu perdão. Cada coração conhece a sua própria amargura e você não pode repartir sua alegria com os estranhos. A casa do perverso será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Não existe sorriso capaz de esconder um coração triste. A alegria pode terminar em profunda tristeza. Quem despreza a Deus colhe os frutos amargos de sua conduta, mas os bons serão recompensados. Uma pessoa inexperiente acredita em tudo que ouve. A pessoa sensata examina com atenção cada passo que dá. O homem sábio cuida bem da sua vida e evita o mal, mas o tolo confia em suas próprias forças e acaba se dando mal. Quem perde a cabeça num instante acaba cometendo tolices. Quem guarda raiva e planeja vingança acaba sendo odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Um dia os perversos serão servos dos justos e os maus pedirão esmolas à porta da casa dos bons. O pobre é desprezado até pelos seus vizinhos, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza o próximo está pecando, mas Deus abençoa quem ajuda os necessitados. Quem planeja fazer o mal a outra pessoa está no caminho do pecado, mas quem planeja o bem encontra amor e fidelidade. Todo trabalho traz proveito, mas quem só conversa passará necessidade. O prêmio da sabedoria são as riquezas ganhas decentemente. O tolo, no entanto, será sempre tolo. Uma testemunha que fala a verdade salva a vida, mas a testemunha mentirosa destrói a vida do inocente. Aquele que teme o Senhor encontra um forte apoio nas horas difíceis e refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida e ajuda a escapar dos perigos da morte. Uma população que cresce é a glória do rei. Uma população que diminui é a pior desgraça do príncipe. A pessoa paciente acabará se tornando sábia, mas quem perde a paciência é precipitado, mostra que não tem juízo. A paz de espírito prolonga a vida, mas a inveja acaba destruindo a saúde. Quem maltrata o pobre ofende o seu Criador, mas quem ajuda os pobres e necessitados está honrando a Deus. O perverso é destruído pelos seus próprios pecados, mas os justos diante da morte encontrarão refúgio. A sabedoria tem lugar garantido no coração do homem de bom senso, mas no coração do tolo ela não é conhecida. A obediência engrandece a nação, mas o pecado traz vergonha e desonra para um povo. O rei tem prazer no servo que trabalha bem, mas o servo que procede vergonhosamente o deixa furioso.